Bom dia, Sr. Ministro. Não estou a ouvi-lo. Tinha o telemóvel desligado, o microfone desligado, como deve ser. Sou Leonor Ferreira, da TSF, a outra moderadora. Bom dia. Bom dia. Está a recuperar bem? Bom dia. Não estou recuperado ainda, portanto, posso dizer que estou a recuperar bem, mas estou a passar bem. Está a passar bem, já não é mau. Já não é mau. Ótimo, ainda bem. Atenção ao teleponto. Com os sítios onde está a transmitir a direto. Não vai transmitir direto. É de ver. Vamos ter que aguardar um minuto, peço desculpa aos nossos convidados. Problema com a transmissão, não sei se... É com o Facebook da TSF. Não, é no site. No site? Peçam ao Pedro Barreto para colocar o telefone horizontal, por favor. Doutor Pedro Barreto, pode colocar no horizontal? Não, na vertical. Ele está na horizontal, mas... Assim, sim. Assim. Isso. Sim. Isso. Ele já estava assim, só que não estava a reconhecer. Ok. Não, porque eu de repente deixei de vos ver em vídeo. Isto às vezes acontece. Tivemos aqui um problema técnico. Está complicado. Dá-me ideia que, eventualmente, nós vamos ter um prolongamento deste confinamento, não? Pelo menos hoje as notícias, com o Governo a pedir às escolas para se prepararem para o ensino à distância, não será de estranhar, pois não? Pelo menos é o que eu acho. Ok, pessoal, estamos prontos para começar. Tá, ok, então vamos começar. Vamos começar. A passar o genérico e depois o
contagem? Assim? Pedro, não olhem para aqui. Diz? Sim. Espera aí, estamos aqui com um problema. Outro problema? Ele dá-vos a contagem pela escuta. Isto não está aí para fora. Para pois não? escuta? Ok. Isto não está aí para fora. Sim. Então, Vocês estão a ouvir aqui? estou a ouvir, não aqui. Mas não me estás a ouvir a falar aí? A Regi não estou a ouvir aqui. Não estás a ouvir a Regi aí? Não no teu ouvido? Eu não estou a falar contigo? Faz com os dedos. 3, 2, 1. Eu tenho que estar ali, não posso estar aqui. Sim, falo, ok. Certo. Bom dia, sejam bem-vindos à 7ª e última conferência de Retomar Portugal, uma iniciativa do BPI JN-TSF, em parceria com a SAS. Como é habitual nestas conferências, analisamos os vários setores da economia num contexto de crise. Hoje vamos debater o impacto da Covid-19 no comércio internacional. Uma conferência que pode ser acompanhada no site do JN da TSF e no LinkedIn do BPI. Para este debate contamos com a presença de Pedro Cisa Vieira, Ministro da Economia, Luís Castro Henriques, Presidente da AICEP, Celeste Agatong, Presidente do Conselho de Administração da COSEC, Paulo Pereira da Silva, Presidente Executivo da Renova e Pedro Barreto, Administrador do BPI. A todos agradeço terem aceitado este convite. E, Sr. Ministro da Economia, permita-me que comece por si. Em primeiro lugar, espero que esteja a recuperar bem da Covid-19, mas quem também precisa de uma recuperação rápida é a economia, sem dúvida. E perguntava-lhe já, Sr. Ministro, se não há apoios a chegar demasiado tarde à economia. Ainda há dias, numa entrevista que deu, o Sr. Ministro dizia que alguns dos novos apoios só chegarão às empresas em fevereiro. Muito bom dia. Cumprimento todos os participantes no painel e cumprimento particularmente os ouvintes da TSF, os leitores do Jornal de Notícias, que nos estão a acompanhar agora ou amanhã. Queria dizer que, de facto, a recuperação da economia é uma preocupação absolutamente essencial. Mas também queria dizer que o tema mais essencial para a recuperação plena da nossa economia é a normalização da situação sanitária. Temos verificado que, ao longo deste último ano, nos vários países da Europa, nas várias regiões do mundo, por vagas, umas mais intensas, outras menos intensas, com algum desfazamento temporal, temos visto a necessidade, por parte de governos de vária ordem, irem restringindo os movimentos dos cidadãos e as atividades económicas, por forma a conter o número de contactos e, dessa forma, o número de contágios. Nós próprios estamos, neste momento, nessa situação. E, por isso, aquilo que temos dito desde sempre é que precisamos desta normalização da situação sanitária, precisamos que, o mais rapidamente possível, seja assegurado a vacinação da parte significativa da população, pelos menos dos grupos de maior risco, porque isso é que assegura que próximas vagas não tenham o mesmo impacto sobre a procura de serviços de saúde e, por isso, possam ser acompanhados de medidas menos restritivas, mas enquanto durar toda esta situação, as trocas comerciais e o impacto na economia vai ser grande. Aquilo que o governo português, outros governos, aliás, no resto da Europa, têm tentado fazer é assegurar, durante este período de constrangimentos à atividade económica normal, seja possível manter as nossas empresas, de alguma maneira, com suporte básico de vida, de tal maneira que possam funcionar e manter a sua capacidade produtiva operacional. Mantendo o emprego, mas mantendo, sobretudo, a capacidade de responder quando essa procura seja recuperada. Até o momento temos tido sucesso. Não vou dizer que não há crescimento do desemprego. Nós temos, neste momento, mais desempregados do que tínhamos em fevereiro de 2020,
Não vou dizer que não há encerramento de empresas, mas a verdade é que o crescimento do desemprego tem sido bastante contido e que os encerramentos de empresas têm sido bastante reduzidos. Também por isso, e porque percebemos que este processo vai demorar mais algum tempo, em dezembro passado indicámos que lançávamos uma nova geração de apoios às empresas. São apoios lançados a fundo perdido, são apoios que contam sobretudo com financiamento europeu. Se quiser, são já a primeira prestação da bazuca europeia, na medida em que grande parte destas medidas estão a ser financiadas com verbas que virão do programa REACT, e são verbas que, entre a soma de novos apoios ao emprego e apoios a fundo perdido para que as empresas possam suportar outros custos fixos, estão neste momento a chegar a um ritmo nunca visto nos nossos sistemas de incentivos. Posso-lhe dizer que neste momento nós já temos pagos às empresas ao abrigo do programa Apoiar mais de 200 milhões de euros. Já abrimos a segunda tranche do programa Apoiar, que antecipámos relativamente àquilo que estava previsto. Antecipámos também o programa de apoio às rendas, que se recorda quando anunciámos em dezembro do ano passado, dissemos que seria pago em 2 tranches, uma no final do primeiro trimestre, outra no final do segundo trimestre, e estamos em condições de poder abrir as candidaturas já em 4 de fevereiro. E aquilo que sabemos é que estes apoios são muito importantes numa altura em que as empresas levam já um ano de receitas reduzidas dos setores mais afetados. Mas, por isso, aquilo que parece importante mobilizarmos o país rapidamente é para conseguirmos uma redução mais rápida possível dos números de novos contágios, a pressão que isso significa sobre o serviço de saúde. Não apenas é o nosso dever como cidadãos e para a proteção da vida e do bem-estar dos nossos concidadãos, mas é neste momento o melhor serviço que podemos prestar à economia portuguesa. Sr. Luís Castro Henriques, as exportações caíram no ano passado. Com o agravamento da crise pandémica, é provável que elas continuem a cair. Embora seja um cenário em que torna difícil fazer previsões, é possível ou tem alguma previsão ou acha que a retoma será feita, mas ainda de forma muito ténue este ano? Antes de mais, bom dia. Um grande agradecimento à TSF, ao JN, ao Banco BPI e à SAS pelo convite e um cumprimento muito especial aos meus colegas de painel e aos moderadores e também aos ouvintes da TSF. Bom, eu creio que tudo depende do tempo de confinamento e quando se olha para as exportações não é só o confinamento em Portugal, temos de ver o confinamento dos principais mercados aos quais estamos expostos. É isso que no fundo determina a reação das nossas exportações. E, portanto, a nossa expectativa é que esta fase possa ser ultrapassada o mais depressa possível, mas, de facto, com os condicionantes, tal e qual como o Sr. Ministro estava a dizer. Neste momento temos um problema de saúde pública e assim é que é preciso ultrapassar e assim que tivermos uma situação menos perigosa, que possamos retomar alguma normalidade. E, portanto, se me pergunta quais são as previsões, eu diria que neste momento, para grande pena minha, eu gostaria muito de ter uma bola de cristal, é talvez ainda um bocadinho cedo. Porém, posso dar 2 indicadores que eu creio que serão relevantes para estarmos atentos. Isto é o melhor que conseguimos saber nesta fase. O primeiro indicador é o seguinte, eu destaco o que aconteceu em Portugal com as exportadoras em julho, mas sobretudo agosto e setembro. O que se viu foi uma reação muito, muito rápida a partir do momento em que as economias, sobretudo as europeias, abriram. E, portanto, o que quer dizer que as nossas exportadoras conseguem ter uma taxa de resposta rápida. E, portanto, assim que um enquadramento de confinamento e que condicione muitíssimo o consumo e o normal funcionamento da economia seja ultrapassado, eu espero que haja uma resposta rápida, tal e qual como vimos no passado. O segundo aspecto, eu diria que é talvez esse o aspecto mais determinante a médio e longo prazo e que a mim me preocupa mais, é a seguir à Páscoa. E porquê é que eu digo isto? Porque a nossa expectativa é que é óbvio que este seja o momento epidemiologicamente mais complicado, embora, como é óbvio, não sou nada especialista disso, mas do nosso entendimento. E eu aí creio que será muito, muito importante, e aliás a nossa preocupação número 1 é perceber qual é que vai ser a reação do consumidor a seguir esta fase. Isto é, qual é que vai ser a propensão marginal ao consumidor a partir do momento em que ele veja que
a pandemia, se tudo correr bem, está a chegar ao fim, isto é, que os processos de vacinação estão a andar, que até ao final do ano se pode antever, nem que seja no final do ano mesmo, alguma normalidade, e aí é que vai ser muito importante perceber qual é que vai ser a reação dos consumidores e, em particular, do consumidor europeu. É preciso não esquecer que nós temos uma exposição muito, muito grande ao mercado europeu e isso é que acaba por ser o grande fator determinante. Veja-se, aliás, se formos a ver os dados até novembro, mostram mais uma vez que a nossa reação em relação aos mercados está completamente indexada em relação ao encerramento desses mercados ou não, e os grandes valores estão, de facto, na Europa. São os destinos finais, exatamente. São os destinos finais. Exatamente. Temos só alguns fenómenos adicionais em termos geográficos que mesmo assim vale a pena destacar, que é, por exemplo, o bom comportamento das estações para países como o Japão e para a Coreia do Sul, que foram, de facto, países, pelo menos o que tudo indica até agora, em termos económicos, menos impactados e que pararam menos. Portanto, mais uma vez, demonstra a resiliência e a capacidade de resposta. Agora, tudo vai depender de quando os confinamentos começarem a acabar e, sobretudo, a médio e longo prazo, do comportamento do consumidor. Será que ele se vai retrair por causa das sequelas da crise ou que não, pura e simplesmente vai dizer não, isto vai retomar uma normalidade e, portanto, eu vou retomar o meu ciclo de consumo e decisões habitual. Agora, teremos de estar atentos a essas duas variáveis. Muito obrigado. Dr. Pedro Barreto, eu queria ouvi-lo um pouco sobre este ritmo da retoma que parece sucessivamente adiada pela segunda, terceira vaga e em que medida é que os bancos podem ter um papel fundamental nesta retoma. Dr. Pedro Barreto, não sei se está connosco neste momento. Muito obrigado. Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite. Eu diria o seguinte, portanto, a crise atingiu as empresas numa altura em que felizmente as empresas estavam bem e, portanto, os últimos anos tinham sido anos muito positivos e o início de 2020 foi também muito positivo. E, portanto, quando a crise surgiu em março, eu penso que as empresas estavam numa situação muito melhor do que no passado. O segundo trimestre do ano foi um trimestre de muito trabalho de parte de vários agentes. Os bancos tiveram um papel fundamental na montagem em apoio, em articulação com o governo, de todas as medidas de apoio, quer das linhas de apoio à economia, quer das moratórias, que são temas que parece que são fáceis de montar, mas que são muito trabalhosos e deram muito trabalho. E o que nós verificámos nessa altura é que uma parte muito, muito significativa das empresas recorreram, que é uma questão de boa gestão, diria eu, quer às moratórias, quer às novas linhas, mesmo sem ter a certeza se iriam necessitar delas. No caso das empresas clientes do BPI, só para lhe dar um exemplo, do montante contratado das linhas de apoio à economia, até à data só 80% é que foi desembolsado, o que mostra que, de facto, nem todas as empresas necessitaram até agora, felizmente, desses montantes. No caso das moratórias, também é um dado importante, o que nós estamos vindo a assistir no último trimestre do ano é empresas a dizerem que afinal não precisam de moratória e, portanto, estão a cancelar moratórias e, portanto, no último trimestre do ano, de cerca de 10% do montante total que o BPI tinha em moratórias foi já amortizado e penso que essa tendência, felizmente, para alguns setores e para algumas empresas, continuará a assistir. E eu diria que os bancos têm tido um papel fundamental neste processo, porque, de facto, não é fácil montar as inúmeras linhas que o Governo tem dado de apoio à economia, não é fácil montar todo o sistema de moratórias, é um processo muito complexo em termos de sistemas informáticos, e, portanto, eu diria que os bancos têm tido um papel fundamental, continuarão a ter um papel fundamental e terão sempre, em minha opinião, um papel fundamental. Concordo totalmente com o que foi dito, quer pelo Sr. Ministro, quer pelo Presidente do AICEP, que o tema crítico, em minha opinião, vai ser a velocidade de vacinação. E, portanto, a maneira como olho para o ano, penso que é uma maneira simplista, é que o primeiro trimestre será um trimestre de confinamento, o segundo trimestre será um trimestre de vacinação e espero que o terceiro trimestre, se o segundo trimestre correr bem, seja um trimestre que ainda seja de relançamento da economia, nomeadamente no turismo. E, portanto, eu penso que seria bom que conseguíssemos cumprir este calendário e os bancos estarão, obviamente, totalmente disponíveis para colaborar. Celeste Agatonk,
A pandemia levou a COSEC a ajudar as empresas em termos de tesouraria? Celeste Agatong é Presidente do Conselho de Administração da COSEC. Só um bocadinho. Já está. Ora, portanto, a COSEC, antes de tudo, o que dá é seguros de crédito e, portanto, assegura o risco do crédito que é dado nas transações comerciais. Como devem calcular, o ano 2020 e pós-pandemia foi muito difícil, posso dizer, para todas as companhias de seguros, seja em Portugal, seja no estrangeiro, porque realmente o cenário que tínhamos pela frente, porque nós trabalhamos vendo o futuro, era muito incerto, sobretudo incerto. É evidente que isto levou a que houvesse uma série de apoios europeus, na maior parte dos países europeus e nas grandes economias, desde os Estados Unidos ao Canadá, ao Japão e na Europa toda. Acontece que os nossos apoios, infelizmente, chegaram um bocadinho mais tarde. Só chegaram a partir de julho, que é dito que se reduziu, as companhias de seguros tiveram que reduzir bastante os plafons. Portanto, aquilo que estimamos é que em 2020 tivemos que reduzir os plafons de crédito, ou seja, de risco assumido por nós, na ordem dos 30%. 2021, a situação não é melhor, e eu diria até um bocadinho pior. Porquê? Porque se em 2020 a situação não foi tão má como inicialmente estávamos à espera, por dois motivos. A primeira foi pela redução e pelas políticas que as próprias companhias de seguros tomaram. A segunda é que em alguns mercados houve apoios públicos. E no terceiro, aos seguros de crédito. E no terceiro, porque o conjunto de apoios públicos que foram dados à economia foram muito importantes para evitar insolvências em 2020. 2021, todas as projeções que temos da Euler Hermes Allianz, o Grupo Allianz, que é a nossa acionista, são bastante mais negativas. Acreditam que as empresas zombies, como chamam, as empresas que estão fechadas e que têm este tipo de apoios, terão mais dificuldade a entrar em funcionamento e os apoios públicos podem vir a não ser tão grandes e, portanto, esta situação pode-se vir a clarificar com o relançamento. Portanto, aquilo que nós estamos à espera é de realmente o ano 2021 continuar a ser um ano muito difícil para nós. E como é que as empresas têm fundos com os nossos seguros? É indo aos bancos e os bancos descontando as faturas que estão seguradas. E para isso acontecer, é preciso que as companhias de seguros de crédito mantenham um bom rating que têm. Portanto, tudo isto nos obriga a uma ginástica muito grande entre aquilo que é o risco que podemos assumir e aquilo que é o que as empresas precisam. Peço desculpa por interromper antes de passar ao Paulo Pereira da Silva. Não partilha, portanto, de um certo otimismo do Sr. Pedro Barreto, que dizia primeiro trimestre de 2021 confinamento, segundo trimestre vacinação e terceiro trimestre vamos lá ver se conseguimos assumir um bocadinho da retoma. Não partilha? É mais cética? Não partilho tanto, porque eu acho que o Dr. Castro Henriques disse uma coisa muito verdadeira, é que para a nossa economia retomar é preciso que as economias dos outros países retomem. Ou seja, isto é um bocadinho os vasos comunicantes entre as economias europeias e, portanto, também baseando no estudo do Grupo Allianz, fizeram exatamente os efeitos que a vacina pode vir a ter nas economias. E a conclusão que toma é que a retoma só se começa a notar quando há imunidade de grupo, ou seja, quando as vacinas atingem uma determinada percentagem da população. Ora bem, com estes problemas todos que estamos a ter com a disponibilização das vacinas na Europa, este problema está cada vez mais adiado. E, portanto, final de 2021 pode ser que aconteça alguma coisa, mas acreditamos muito mais em 22, mas no turismo, tudo o que o grupo diz, a Allianz, portanto tem uma visão mais global que a nossa, é que realmente será muito mais positivo ou retomado aos níveis anteriores em 23. Portanto, 21 alguma retoma a partir do segundo semestre, 22 com certeza e final do ano estaremos, se Deus quiser, em melhores situações, mas 23 no turismo, decisivamente. Paulo Pereira da Silva, a sua empresa, a Renova, mostrou bastante resiliência em 2020. Tem alguma previsão para 2021? Bom dia a todos e obrigado pelo convite de estar aqui, é um grande prazer. Sabe, eu acho que neste momento uma das coisas que nós não sabemos muito bem é prever a curto prazo o que é que se vai passar. Eu tenho uma enorme esperança nas vacinas e que possam resolver a situação, mas não vai ser
no muito curto prazo. Acho que, no nosso caso, o que nós definimos foi uma proteção das nossas pessoas, em primeiro lugar. Portanto, neste momento, no curtíssimo espaço, a proteção das pessoas, de maneira a poder ter a fábrica a trabalhar o melhor possível, as nossas fábricas, e na melhor situação possível, também desta forma protegendo os nossos clientes e protegendo os cidadãos, em geral. Deixe-me dizer que houve mais a médio prazo. Nós decidimos apostar muito em mercados, se calhar, menos habituais, na Ásia, na China, na Coreia, e olhar um bocadinho para o Oriente com muitíssimo mais profundidade, um pouco mais na América também, de maneira a diminuir, se eu posso dizer assim, a nossa dependência da Europa. Não estar tão focalizados na Europa, onde está a maioria das nossas vendas, pelas razões que também já aqui foram explicadas. Há um outro aspecto para nós muito importante, que são as vendas na internet. E estamos a falar no mundo inteiro, embora mais especificamente nos países mais próximos, e que estamos a fazer investimentos neste momento muito grandes, o Luís de Castro Henriques sabe bem, logísticos, de maneira a permitir-nos ser muito eficientes e muito competitivos nessa área. Essa área, antes de passar ao Pedro Araújo, essa área começou a ser uma grande aposta o ano passado, precisamente, não foi? A plataforma online ou já existia? Não, já existia há muitos anos. Nós até já este ano mudámos de plataforma, porque é uma coisa muito recente, que já estava a ser preparada, mas não é só uma questão de plataforma e de gestão das nossas vendas nas redes, é uma questão também da própria logística. Ou seja, nós tínhamos fábricas que estão preparadas para carregar caminhões completos com paletes completas, é totalmente diferente de estar a carregar e a ter uma dispersão de encomendas muito pequena. E conseguir ser competitivo nessa área implica uma logística totalmente diferente e pensar toda a nossa logística numa maneira diferente, com muitíssima automação e com investimentos bastante avultados nessa área. Sr. Ministro da Economia, a Dra. Celeste Agatão referiu há bocado uma previsão de um estudo da Allianz que o turismo só voltará a ser o que era em 2023. Mas nesse contexto eu gostava de ouvi-lo um pouco sobre a sua perspectiva sobre a recuperação do turismo e como é que ela poderá ser feita, mas também olhando para algumas opções políticas do Governo, por exemplo, a questão da TAP. É assim tão essencial para a recuperação do turismo, ou seja, para nós conseguirmos exportar serviços e voltarmos a esse nível? O novo aeroporto de Lisboa, a ferrovia, a questão da ligação à Espanha e à rede europeia, tudo isso é essencial, mas temos aqui várias fases, não é? Sim. Bom, eu voltarei à TAP, mas para já devo dizer o seguinte: a recuperação da TAP é importante não para o turismo, mas é importante para a economia portuguesa no seu conjunto. Mas também queria dizer sobre a recuperação do turismo que, uma vez mais, estamos numa fase de bastante incerteza. Aquilo que verificamos é o seguinte: na Ásia, onde, digamos assim, a situação sanitária, até pela experiência coletiva que muitos países asiáticos têm no controle de doenças contagiosas, em função da experiência que tiveram no início do século com a SARS na China e em Hong Kong, aquilo que verificamos é que o turismo regressou muito em força. Algumas cadeias hoteleiras na Ásia têm taxas de ocupação de 90%, já muito próximo daquilo que eram os valores que tinham anteriormente. E aquilo que também percebemos é que a recuperação se faz em segmentos distintos. Por exemplo, o turismo de lazer arranca mais depressa do que o turismo de negócios. Dentro do turismo de negócios, o turismo de eventos e congressos está neste momento muito forte na Ásia, coisa que não acontece necessariamente com aquilo que é a deslocação de viajantes para reuniões de trabalho. Visitas a clientes têm seguramente muito mais movimento do que aquelas que são as deslocações para contactos dentro da própria empresa.
Portanto, aquilo que me parece é que, tendo em conta o perfil do turismo português, em que nós temos um peso muito significativo do turismo de lazer, seja para cidades, seja para resorts, e, por outro lado, com um ganho crescente do turismo de eventos e de congressos nos últimos tempos, admito que a retoma também seja desigual nestes vários segmentos. Mas há uma coisa que para mim está clara, é que neste momento não existe turismo porque existe uma procura reprimida. As pessoas não viajam não é porque não queiram, as pessoas não viajam porque não podem, porque voos são cancelados, porque há proibições e restrições de diversa ordem. E há o fator medo, o fator receio também aí. E há ainda o fator medo e receio, que é um fator que pode vir a ser contrariado à medida que tivermos a normalização da situação sanitária de que eu falava. Mas eu dou sempre este exemplo. Em agosto, quando de repente no Reino Unido nós tivemos uma retirada de Portugal daquela lista de países para os quais era necessário fazer uma quarentena no regresso, imediatamente tivemos dezenas de milhares de turistas britânicos a marcar férias em Portugal. Portanto, existe uma procura reprimida que é preciso recuperar. Ninguém tem uma bola de cristal para saber quando é que isto recupera, mas eu diria que o mais essencial, uma vez é mesmo a normalização da situação sanitária. Sobre a TAP. A TAP é, provavelmente, nos últimos anos, das companhias que mais contributos deu para um conjunto de fatores decisivos para o bom momento da economia portuguesa. A TAP deu um contributo muito importante para a nossa balança comercial, era uma grande exportadora de serviços e um contributo muito grande para o saldo positivo da nossa balança comercial. Isto ilustra-se bem. Quando um americano viaja dos Estados Unidos para a Itália ou para a Grécia e usa a TAP, isso é uma exportação que o país faz. Se um português viaja para os Estados Unidos ou para o Brasil ou para outro sítio, através de uma companhia aérea estrangeira, isso é uma importação que o país faz. Certo. E, portanto, o facto da TAP nos últimos anos ter transportado 17 milhões de passageiros, são 17 milhões de exportações vezes o valor que cada viajante estrangeiro está a fazer. Portanto, claramente, um peso muito importante na parte do saldo comercial, um peso muito importante na cadeia de valor nacional. A TAP comprava 1.300 milhões de euros em empresas portuguesas. Nós sabemos que as empresas aeronáuticas estrangeiras não fazem essa mesma despesa, mesmo que operem no mercado nacional. As compras em catering, em manutenção, etc., não são feitas aqui. E, finalmente, a importância é muito decisiva, que o Luís Castro Henriques poderá ilustrar claramente, que é nós dispormos de uma companhia aérea que nos liga, direta ou indiretamente, a praticamente todos os continentes do mundo. E uma parte muito significativa da posição importante que Portugal foi conquistando na captura de investimento estrangeiro, particularmente no setor tecnológico, tem a ver com a conectividade aérea do nosso território, que se ficou a dever muito ao protagonismo que a TAP foi tendo. E a parte da ferrovia e a parte do aeroporto. Que o país possa, portanto, ter a capacidade de ter uma empresa com estas características, uma empresa em que, digamos assim, alimentar a nossa economia com pessoas e com recursos seja feita de uma forma que deixe valor acrescentado em Portugal e que não seja pura e simplesmente para termos esta economia, este país mais integrado nos mercados globais, precisarmos de estar pura e simplesmente a importar serviços e a pagar a terceiros o valor que de outra maneira ficaria em. Mas queria ouvi-lo sobre a questão do aeroporto. Também é muito importante termos uma capacidade aeroportuária na região de Lisboa que nos permita continuar a manter a nossa conectividade. Eu bem sei que no futuro nós vamos assistir a outro tipo de desenvolvimento de modos de transporte aéreo. Mas Portugal é uma ilha. Não se chega a Portugal, do centro da Europa, por via férrea. Não se chega por via marítima. Vem-se essencialmente por via aérea. É por via aérea que nos chegam 90 e tal % das pessoas que nos visitam. Os próprios portugueses, quando se deslocam, é por via aérea. E, portanto, nós precisamos de expandir a capacidade aeroportuária. Até porque, no futuro, o modo de transporte aéreo vai se tornar muito mais amigo do ambiente, novas tecnologias que vão reduzir significativamente a pegada ecológica deste modo de transporte. Portanto, investir na TAP
investir na reforço da nossa capacidade aeroportuária, e investir, por isso, na nossa conectividade global é absolutamente decisivo para o nosso futuro coletivo. E agora, pegando nas palavras do Sr. Ministro, Luís Castro Henriques, concorda com esta visão do papel da TAP? Concordo, quer dizer, eu vou só aqui reiterar e reforçar alguns dos argumentos. Para ver, é óbvio que a TAP, isto é, temos uma companhia de bandeira que está sediada e cujo hub é em Portugal, fomenta uma série de efeitos positivos, seja nas prestações, seja no investimento. E, portanto, aqui separar um bocadinho a discussão depois do mecanismo de intervenção na TAP, mas sobre esta matéria isto não há discussão nenhuma. Isto é óbvio que, de um ponto de vista de exportações, os dados que o Sr. Ministro deu são efetivamente assim. Portanto, fomenta as exportações, a TAP é uma grande exportadora, não há dúvida nenhuma. Segundo, é óbvio que é uma primeira, às vezes, experiência para muitos compradores de bens portugueses, ao entrarem num avião da TAP a lidarem com os nossos bons produtos que vão do agroalimentar à cerâmica, a uma série, e a própria experiência positiva dá-lhes uma visão também positiva do país, não tínhamos dúvidas nenhumas disso, e deixem-me até reforçar com um aspecto que às vezes, se calhar, nós não ligamos muito, mas para mim é fundamental no meu dia-a-dia, que é o seguinte: o ano de 2020, como devem imaginar, foi um ano difícil para aguentar investimento e para manter os nossos investidores aqui em relação permanente connosco. Agora, foi de facto um ano positivo na atração, por exemplo, de centros de software, desenvolvimento de software, centros de serviços partilhados, etc. Uma das variáveis principais para a decisão desses centros são exatamente as ligações aéreas diretas. Porquê? Porque todas estas pessoas precisam de se movimentar muito rapidamente e chegar a um hub central onde todos consigam conjugar e trabalhar em conjunto. Eu sei que hoje em dia estamos todos numa fase mais digital, mas quer queiramos, quer não, vamos voltar aqui a alguma normalidade nessa frente. E esta conectividade, esta centralidade é fundamental também para o investimento. E, portanto, aqui reforço estes argumentos. É óbvio que a TAP dá um contributo positivo nessa frente, seja em exportações, seja em investimento. De qualquer das formas, é preciso fazer uma reestruturação. Dá-me a ideia que estão a falar muito centralizados no aspecto positivo da questão, mas depois há outros aspectos... Mas precisamente isso é que o que nós estamos a dizer, e foi essa a pergunta que fez, é ser importante salvar a TAP. E é, do ponto de vista do caso para investir e salvar a TAP, há poucas dúvidas a esse respeito. A outra questão é, e quanto se justifica investir na TAP? Qual é o retorno que esperamos da TAP para o país? E aquilo que temos que assegurar é que o processo de reestruturação da TAP assegura que esta seja viável a médio e longo prazo. Aquilo que nós precisamos de fazer é que o apoio público à TAP, seja sob a forma de empréstimo, seja sob a forma de capital, seja sob a forma de garantia, seja um apoio que tem retorno. Ou seja, nós não estamos pura e simplesmente a meter dinheiro para salvar uma empresa que daqui a 3, 5 anos é inviável e vai à falência. E por isso aquilo que nós pretendemos é que o investimento que fazemos na TAP seja, se quiser, um investimento semelhante àquele que fizemos na Caixa Geral de Depósitos. Temos muito capital na Caixa Geral de Depósitos e a Caixa Geral de Depósitos já está a pagar dividendos aos contribuintes portugueses. E não um apoio, uma empresa que, por não passar por um processo de reestruturação profundo e que assegura a sua sustentabilidade a médio prazo, seja dinheiro deitado fora. Isso é que nós não podemos fazer. Se existe um caso para salvar a TAP, todos os governos europeus e mundiais estão a salvar as respectivas companhias aéreas. E se precisamos de uma companhia que seja sustentável a prazo, então a exigência de todos nós, perante a companhia, os seus administradores e os seus trabalhadores, é que essa companhia seja merecedora desse apoio através da sua sustentabilidade a médio e longo prazo. Dr. Pedro Barreto, eu perguntava-lhe se, na sua perspectiva, há setores mais bem posicionados para aproveitar os primeiros tempos da retoma, ou, como aliás ouvimos há pouco o exemplo da Renova, que já está a procurar mercados que estão a recuperar mais depressa, Ásia, China, Coreia, Estados Unidos, e obviamente socorrendo-se de uma ferramenta que é as vendas pela internet. Mas, na sua perspectiva, há claramente setores que estão mais bem preparados, mais bem posicionados para recuperar e para responder até em plena crise?
Eu não falaria em setores, eu falaria em empresas. Eu penso que há empresas mais bem preparadas do que outras, nomeadamente as empresas que mais têm apostado na inovação. Portanto, o que nós sentimos é que as empresas hoje estão muito melhor preparadas do que estavam em março. Houve uma grande aposta nas vendas online e neste trabalho que a Renova também está a fazer. Muitas delas estão a fazer trabalhos semelhantes. Há uma otimização e uma automatização de processos impressionantes em vários níveis. Esse é o aspecto positivo desta pandemia, não é? É um dos poucos aspectos positivos. Não, eu diria que a pandemia talvez venha acelerar este processo, mas eu penso que é um processo que já estava em curso e que eu visito empresas com alguma regularidade e não deixo de ficar surpreendido com aquilo que vejo a acontecer em Portugal e, sinceramente, eu entendo que muitas vezes os números que saem relativamente a alguns indicadores da economia não refletem, não podem provavelmente refletir todo o potencial que está instalado nas empresas e, portanto, eu vejo com algum otimismo o futuro e entendo, já agora só para comentar um tema, que não vai ser preciso esperarmos pela imunidade de grupo para que as coisas melhorem. Acho que o exemplo do verão mostrou que se houver alguns sinais de otimismo e, acima de tudo, de controle da doença, eu acho que isso irá acelerar o processo e, portanto, o processo será mais rápido e, portanto, voltando à sua pergunta, eu entendo que mais do que setores, eu acho que há empresas mais bem preparadas que outras, nomeadamente as que fizeram forte aposta na inovação nos últimos anos. Paulo Pereira da Silva, qual é a sua opinião sobre os programas e os apoios que foram e vão ser concedidos pelo Governo para conseguir manter as empresas abertas ou pelo menos garantir a sua sobrevivência? O que é que falta algo? Tem que ser mais céleres? É um bom apoio? Qual é a sua opinião? Eu estou muito mal posicionado para responder essa pergunta porque o seu tenho setor... muita dificuldade em falar em nome das empresas todas e eu tive um setor que foi menos afetado, portanto, como foi menos afetado, não utilizámos esses apoios, portanto, estou muito pouco dentro da especificidade dos próprios apoios. Mas reconhece que agora... Gosto muito pouco de falar de coisas que não sei. Mas reconhece que agora as empresas estão a ser... Desculpe, mas reconhece que as empresas agora, não as do seu setor, obviamente, que há setores que estão a ser altamente condicionados e agora, basicamente, a palavra que se impõe é sobreviver. Eu ouço isso todos os dias. Ouço até, às vezes, tento com alguns empresários, presidentes de empresas de quem sou amigo, dar-lhes apoio moral neste momento, que é um momento muito, muito difícil, em que muitas vezes têm que fazer reestruturações que não são fáceis, têm que tomar decisões dificílimas em relação à vida toda e, em geral, portanto, eu não sei dizer de detalhe dos programas, mas fico com a sensação que não é suficiente. Aquilo que está a ser feito, ou pelo menos que eles dizem que não é suficiente. Mas não consigo entrar nos detalhes, quando ouço falar os presidentes das associações das empresas também ouço dizer isso. No nosso caso, a Zona Celeste Agaton sabe bem, no princípio tivemos aqui, eu queixei muito na questão dos seguros de crédito, porque era uma questão de competitividade em relação às nossas exportações e àquilo que vendíamos, porque os outros países tinham esses apoios e nós não tínhamos, quando houve toda a redução de plafons de crédito. Isso foi uma coisa muito que continua a ser, que nos penaliza e que é também importante, mas eu vejo muitas empresas, todas as empresas ligadas ao turismo, que estavam num crescimento enorme, eu diria, num desenvolvimento fantástico, a atravessarem momentos, como é óbvio, muitíssimo difíceis e sinto alguma necessidade de apoios, não queixarem-se de não chegarem a tempo ou de não serem suficientes. Mas não posso entrar dentro do detalhe, porque de facto não sou especialista nisso. Celeste Agaton, qual é a sua opinião sobre esta matéria? As empresas precisam obviamente, destes apoios, mas deveriam ir mais longe, deviam ser mais céleres. O presidente da Confederação Empresarial de Portugal, António Saraiva, defende isso, ou seja, faz uma crítica ao Executivo no sentido de não acelerar, desburocratizar todo o processo de acesso a estes apoios. Partilha dessa opinião?
Celeste Agatung. Não sei se me está a ouvir. Está. Dar a minha opinião sobre os apoios públicos aos seguros de crédito, que é um tema com que o Sr. Engenheiro Paulo Pereira Silva acabou de referir e que são importantíssimos, sobretudo na retoma da atividade económica das empresas. Portanto, as empresas para exportarem, sobretudo, e também no mercado interno, esquecemos imenso que nas cadeias de valores de exportação também há empresas que só trabalham nos mercados domésticos vis-à-vis as exportadoras finais. E, portanto, o que eu posso dizer é que isto, na maior parte dos países da Europa, começou em março de 2020. Portanto, houve uma decisão da Comunidade Europeia para haver apoios aos seguros de crédito na União Europeia e também nos países desenvolvidos da OCDE. Esta situação apenas foi implementada em Portugal em julho e só para o mercado externo e só para uma parte do que estimávamos que pudesse ser. Ao fim e ao cabo, são seguros com garantia do Estado que, ao fim e ao cabo, complementam os seguros dados pelas companhias de seguros comerciais. Ou seja, o risco que não é possível ser tomado pelas companhias de seguros comerciais é tomado pelo Estado. Uma exportação, por exemplo, para a Alemanha, relativamente ao qual o cliente quer 100 e que as companhias de seguros apenas podem dar 80, o remanescente só pode vir se houver seguros públicos. E foi isso que aconteceu a partir de julho. Mas a partir de julho aconteceu, tal e qual como na União Europeia estava previsto, esta medida era transitória. E, portanto, a medida acabou em 31 de dezembro deste ano. Ora bem, de qualquer maneira temos boas notícias e a boa notícia é que estas linhas vão ser retomadas, já estão retomadas, aliás, já estão retomadas, não só para exportações para fora da União Europeia, coisa que não existia, em complemento com as companhias de seguros, por exemplo, se havia uma exportação para o México que era dada por uma companhia de seguros comercial, o que acontece é que hoje em dia isso pode ser complementado com o seguro público. Foi também alargado o montante que as garantias públicas podem ter nos seguros tomados pelas companhias de seguros. Anteriormente o limite era 50% e agora podem ir a 1,5 vezes. E, portanto, tudo isto para o mercado externo está já a ser implementado. Falta o mercado interno. E o mercado interno é importantíssimo. É importantíssimo não só para as exportações, como para evitar outras empresas estrangeiras virem para o mercado nacional, exatamente com os apoios públicos que têm nos seus países para exportação. Portanto, consideramos que a parte do mercado interno é muito importante. Mas gostaria também de dizer que há uma medida que foi tomada pelo Governo neste ano e que eu acho que é importante e que é pouco referida, foi a isenção do imposto de selo sobre os seguros de crédito e seguros de calção e também, sejam comerciais, sejam com apoio público, para exportações. Eu considero que esta medida é muito importante, tanto mais que este imposto não é devido na maior parte dos países europeus. Isto era uma sobrecarga que é pequenina de cada vez, mas ao fim do ano pesa nas empresas e foi tomada esta medida que considero também muito importante, porque alivia a tesouraria e, sobretudo, torna mais competitivo os seguros de crédito. Portanto, aquilo que eu diria em resumo é que os seguros de crédito têm a sua atividade tem que estar na mesma linha que nos outros países europeus existe, de forma que as empresas portuguesas possam beneficiar da mesma maneira como as empresas estrangeiras podem beneficiar nas suas exportações para Portugal. As armas têm que ser iguais. Muito obrigada. Pedro? Sr. Ministro da Economia, eu voltava a si e perguntava-lhe o seguinte. Os apoios que têm sido dados às empresas, e um dos objetivos principais, o Governo tem repetido isso à exaustão, é a manutenção da força de trabalho. Há uma parte e o Sr. Ministro referiu isso numa das suas intervenções, o desemprego tem sido relativamente contido, ou seja, o crescimento não tem sido como eventualmente se esperaria, mas em parte eu suponho que isso tem a ver com colocar trabalhadores em formação, por um lado, e por outro lado, nós temos aqui um fenómeno que todos nós tememos, obviamente, que é de insolvências adiadas, nomeadamente precisamente por causa dos apoios. Nós temos que ser realistas e pensar que o tecido empresarial vai ser bem diferente no final do ano, no princípio do próximo ano, em resultado precisamente destes fatores que eu acabei de referenciar? Bom, começando pelos números do desemprego.
Nós temos neste momento mais inscritos no centro de emprego que tínhamos em fevereiro de 2020. Mas os últimos números de que temos acesso é que até final do ano passado o emprego foi sendo aumentado, mais população empregada, a partir de julho, agosto, setembro, outubro, novembro, mês a mês, havia mais pessoas empregadas. O que significa que a contenção do crescimento do emprego não se fez apenas à custa da formação, mas também à custa de contenção da destruição de postos de trabalho e de uma resposta da atividade económica que foi permitindo criar emprego. Aliás, gostava mesmo de recordar que, por exemplo, também, com os últimos que temos, novembro, o volume de negócios na indústria, excluindo a energia, aumentou relativamente a novembro de 2019. Tivemos nas exportações de bens um conjunto de setores que se comportaram em outubro e novembro melhor do que no período homólogo de 2019. Portanto, eu diria que não é só uma questão de formação, é também uma questão de comportamento da economia e das empresas melhor do que pensamos. Na verdade, a formação é importante. Nós estamos a trabalhar com um conjunto de associações empresariais no sentido de aproveitar tempos de menor atividade para dotar os trabalhadores que estão empregados de melhores qualificações no setor turístico, em matéria de línguas, de utilização de ferramentas digitais, de sensibilização para novas práticas, quer do ponto de vista sanitário, quer do ponto de vista da sustentabilidade. Tudo isso é importante. É importante aproveitarmos os momentos de menor atividade para podermos reciclar as competências dos colaboradores das várias empresas. E isso é um investimento positivo que estamos a fazer no futuro. Portanto, eu não diminuiria a importância da formação nessa altura. A segunda nota que você está a sugerir é que, se calhar, nós estamos pura e simplesmente a estender apoios a empresas que elas são em si mesmo inviáveis. E que, portanto, uma vez que estes apoios sejam retirados, então estas empresas extinguir-se-ão. Portanto, só estamos aqui a adiar qualquer coisa que é inevitável. Bom, eu recordo as palavras que o Dr. Pedro Barreto foi transmitindo, porque admito que ele seja, sendo político ou não exercendo funções políticas, tenha mais credibilidade do que aqueles que, em qualquer circunstância, exercem funções políticas, mas é que, de facto, a perspectiva que ele nos transmitiu é de segmentos importantes do nosso setor empresarial, muito bem capacitados, incorporando inovação nos seus processos de acesso ao mercado e de produção, e com isso apresentando uma melhor competitividade do que no início da crise passada. Mas eu diria que, mesmo que você tivesse razão, acho que é exatamente isso que é preciso fazer. Crise como esta. Esta crise é temporária. É uma crise que não tem origem nem em endividamento excessivo das empresas, nem em problemas de má gestão de parte do tecido empresarial, tem apenas a ver com uma circunstância externa que faz refazer a procura. As empresas do setor turístico não estão mal porque estejam mal geridas. As empresas do setor da restauração não estão mal porque estavam muito endividadas. Elas estão mal pura e simplesmente porque não aparecem clientes. E, portanto, nesta altura, aquilo que o Governo entende fazer, e assumo isto perfeitamente, é continuar a estender apoios que permitam às empresas aguentarem-se até a recuperação da procura. E estamos mesmo preparados para continuar a estender os apoios ao emprego pelo segundo semestre, se isso for necessário. Porque, sendo esta uma crise temporária, não vale a pena esperar pela destruição de setores inteiros da nossa atividade económica, de empresas que tiveram muito esforço para conseguir ter bom acesso aos mercados, com as relações com os seus clientes, com a capacidade de formação dos colaboradores, para os ver desaparecer agora numa circunstância temporária. E depois temos que reconstruir de forma muito mais lenta todas essas competências no futuro. Portanto, isso poderá ir até ao final de 2021, admite esse cenário. Volto a dizer, e volto também que é para aquele paralelo que o Dr. Pedro Barreto fez. Nós estamos com neste momento, toda a Europa, uma terceira vaga muito penosa da pandemia, que está a obrigar praticamente todos os países da Europa a
novos confinamentos muito estritos. Esse é o primeiro trimestre. Estamos à espera de ver o processo de vacinação a arrancar à medida que se vai libertando a capacidade de produção de vacinas e de distribuição das mesmas. Nós, a imunidade de grupo, que falava a doutora Celeste Agaton, talvez só a consigamos de forma mais decidida no terceiro trimestre. Mas a verdade é que, se você imunizar, e isso é o que muitos observadores internacionais vêm dizendo, se você assegurar uma imunização dos grupos de maior risco, isto significa que novas vagas não vão ter tanto impacto na procura de serviços de saúde. Nós sabemos que há segmentos da população que são mais frágeis, quer dizer, eu, graças a Deus, até ao momento, estou infectado com Covid-19, tive sintomas muito ligeiros. Isso não me tem impedido de funcionar na maior parte das coisas que tenho que fazer a partir de casa. Mas há muita gente que, em certos segmentos da população, seja por razões de idade, seja por razões de pré-condições de saúde, em que estas coisas podem muito rapidamente desencadear reações muito adversas que precisam de cuidados hospitalares. E se nós tivermos grande parte desses segmentos, que apesar de tudo são uma minoria das populações europeias, mais imunizados, isto significa que próximas vagas não terão tanto impacto sobre os serviços e provavelmente não exigem restrições tão severas da atividade económica. Sr. Ministro, e por isso, eu julgo que o segundo semestre deste ano será um semestre em que já teremos a situação sanitária mais controlada e, portanto, a economia funcionar de forma mais normalizada. É inevitável fazer esta pergunta e se por acaso esse cenário não se confirmar e no segundo semestre, enfim, essa imunidade de grupo ainda não tiver sido atingida, porque há mais variantes em circulação e algumas delas ainda estão em estudo, enfim, será necessário mais dinheiro no Orçamento de Estado para fazer face a essa situação? Como eu lhe disse ainda há pouco, o Governo está preparado para continuar a estender apoios ao emprego, se isso for necessário. Julgo que, nesta altura, todos os Estados europeus estão basicamente alinhados com também as instituições financeiras internacionais, no sentido de dizer que, nesta altura, não deveremos retirar apoios à economia e ao emprego cedo demais. Devemos aguardar pela franca normalização da situação sanitária. Devemos estar preparados para mobilizar os recursos necessários para apoiar os rendimentos das famílias, preservar o mais possível o emprego, preservar a capacidade de produção das empresas, até que a situação sanitária esteja normalizada. Pode ter, obviamente, impactos sobre as finanças públicas e sobre as previsões que fazemos. Este não é o tempo de estar a fazer, desde já, esse tipo de previsões ou de projeções. Aquilo que temos que estar cada momento preparados é para assegurarmos as respostas adequadas para que a crise desencadeada por esta terrível pandemia não tenha efeitos mais nefastos sobre a economia e a sociedade do que aqueles que necessita de ter, e é por isso que instituições, bancos centrais, instituições financeiras internacionais, governos de vários Estados, estão todos alinhados à volta destes objetivos e assim iremos continuar a fazer. Nós temos precisamente a primeira pergunta de um espectador, Amilcar Fernandes. Escreve este espectador que, em momento de incerteza, não será, de facto, este o momento ideal de arriscar e assegurar uma maior proteção às empresas? Eu penso que esta pergunta é para si, se calhar vem no sentido, precisamente, das suas palavras, Sr. Ministro. Bom, eu gostava de recordar o seguinte. Nós, neste momento, estamos a apoiar o emprego de uma maneira absolutamente massiva. Se pensar nisso, nós, neste momento, temos vários esquemas de apoio à manutenção dos empregos por parte das empresas, que significam que os trabalhadores continuam a receber o seu salário por inteiro, mesmo que, pura e simplesmente, estejam inativos. Empresas do setor do turismo, por exemplo, do alojamento, estão, neste momento, muitas delas encerradas, os trabalhadores a receberem o salário inteiro e os empregadores a pagarem apenas uma parte
da TSU. Nós estamos a estender, em função de vários níveis de intensidade de apoios, às atividades industriais mais afetadas por esta pandemia, apoios ao emprego. Nós começámos, no final do ano passado, lançámos programas de apoio à cobertura de custos fixos não salariais. Porque, repare, as empresas privadas de atividade deixam de ter alguns custos variáveis, mas mantêm custos fixos, custos salariais e custos não salariais. Durante o ano passado, lançámos a fundo perdido vários programas de apoio ao pagamento dos custos salariais. E a partir do final do ano passado, francamente agora, estamos a pagar e a apoiar também custos não salariais. Aquilo que eu também julgo que toda a gente percebe é que perante a redução significativa da atividade económica e da procura dirigida a certos setores da economia portuguesa, não é possível a nenhum Estado do mundo conseguir compensar integralmente as perdas existentes. E por isso os nossos programas têm sido estes: apoio ao pagamento dos custos salariais, apoio ao pagamento dos custos não salariais em função das necessidades e dirigido particularmente a alguns setores. Acrescentaria ainda outro tipo de apoios que normalmente não são aqui considerados, desde apoios no âmbito fiscal. Se pensarem bem, o ano passado e este ano as empresas pura e simplesmente não vão pagar pagamentos por se aquilo que são os apoios à parte dos custos dos encargos financeiros. O Dr. Pedro Barreto já mencionou a importância que teve durante este tempo e continuará a ter durante 2021 a circunstância das empresas serem aliviadas dos compromissos que têm perante o setor bancário. Portanto, eu julgo que não há, provavelmente, na história portuguesa, um período em que tenham sido tão significativos, tão extensos, tão abrangentes de várias componentes da atividade das empresas, apoios desta ordem, colocados no terreno tão depressa, ao conjunto das empresas portuguesas. Vamos chegar a todo lado. Vamos compensar todas as perdas de receita? Não. Temos tido ou não algum sucesso em conter o crescimento do emprego, as insolvências e o encerramento das empresas? Temos. Conseguiremos aguentar isto muito tempo? Não sei, mas vamos continuar a fazer todos os esforços, que não há mais do que eu possa prometer do que fazer o melhor possível. Eu gostava de lhe fazer só mais uma pergunta, Pedro Araújo, se me permitires. Reconhece de alguma forma que ao longo de toda esta crise pandémica o Governo poderá ter às vezes, ou por vezes, avaliado mal a questão da restauração? Ou seja, foi um dos setores mais, desde o início da pandemia, mais, entre aspas, crucificado desta crise pandémica. Admite que, de alguma forma, na escolha dos horários de funcionamento, de fecho, o Governo poderá, o Executivo, poder-se-á ter perdido um pouco aí e, eventualmente, ter feito mais opções? O que lhe posso dizer é o seguinte. Eu tenho ouvido muitas críticas ao facto de, durante os meses, ter havido várias restrições às atividades de restauração. Restrições na lotação que pode haver num espaço de restauração, porque diminuímos a presença de pessoas para metade, restrições ao nível dos cuidados a ter em termos sanitários, restrições ao nível de horários, com encerramentos mais cedo, encerramentos ao fim de semana, etc. Com isso, impedirmos a restauração de ter, digamos assim, a possibilidade de funcionar em pleno. E eu queria dizer duas coisas a esse respeito. A primeira é que grande parte dos problemas que a restauração tem, em termos de atividade, não tem a ver tanto com as restrições, mas tem mesmo a ver com a falta de restaurantes situados na Baixa de Lisboa, na Baixa de zonas turísticas, pura e simplesmente não têm clientes, porque os 27 milhões de turistas que nos visitaram em 2019 e que consumiam bastante de restauração, não apareceram. Mas, em segundo lugar, gostava de dar a seguinte nota. Praticamente em todos os países europeus, desde outubro, novembro, que a restauração está encerrada. Conhecendo como se conhecemos agora os mecanismos de transmissão do vírus, a circunstância de pessoas sem máscara em espaços fechados libertarem aerosóis que podem ser portadores de vírus que são inalados por outras pessoas e assim propiciaram um mecanismo de contágio, levaram praticamente todos os países europeus a encerrarem a restauração, passo que nós soubemos agora. E, portanto, nós, confrontados
até às vezes com a ideia de foram muito laxistas na forma como permitiram que certas atividades económicas funcionassem durante um período onde deviam ter sido mais estritos. Temos também este contraponto que é as pessoas da restauração a dizerem não nos deixaram exercer a nossa atividade como teríamos desejado. E não há solução boa para isto. Não há soluções boas nesta altura. Na verdade, eu entendo agora que o mais importante mesmo é nós conseguirmos o mais rapidamente possível reduzir o número de contágios. Não temos dúvidas que há um conjunto de medidas ditas não farmacológicas que permitem que o número de contágios se reduzam. Entre eles está assim em toda a Europa, o encerramento das atividades de restauração. E eu só espero que nós consigamos reduzir o mais rapidamente possível este número de contágios para podermos trazer também o número de pessoas que precisam de cuidados hospitalares para níveis mais geríveis, de tal maneira que possamos vir a aliviar estas questões. Mas, infelizmente, todas as atividades mais face a face, comércio a retalho, serviços de proximidade, serviços pessoais, vão ser muito impactados nas suas condições de funcionamento enquanto nós não controlarmos esta. E, infelizmente, não existe outra resposta a esse respeito e também por isso a restauração tem sido, provavelmente, dos setores que mais apoios têm merecido por parte do Estado. Obrigado. Ora bem, nós temos aqui uma pergunta de outro espectador que eu talvez dirigisse a outros membros do painel, como seja o Dr. Castro Henriques. Diz este espectador, uma consequência da pandemia será a redução da população em termos globais. Não será mais prudente redirecionar os recursos do turismo? No fundo, o que me parece que está aqui implícito é se com menos gente, isto é uma perspectiva um bocado negra, o perfil turístico de determinado país, no caso Portugal, poderá mudar. Qual é a sua perspectiva, do Luís Castro Henriques? Antes de mais, sim, de facto, isso seria um... Eu creio que para sentirmos isso teríamos a falar de uma redução da população global relevante. E eu creio que, espero eu, isto é, neste momento não se pode ainda dizer isso, mas espero eu que daqui a 1 ano e meio, 2 anos e sobretudo depois para a frente, uma das grandes vitórias desta pandemia versus as outras pandemias, sobretudo a última, que foi há 102 anos atrás, qualquer pandemia tipicamente retira uma fatia relevante da população global. Infelizmente é consequência. E os mais velhos são os mais afetados, digamos assim. Certo, mas isso tem acontecido, quer dizer, se formos a ver desde o período da peste negra, a gripe espanhola, etc. Eu creio que talvez a grande vitória desta pandemia vai ser que, mesmo assim, a perda humana, mesmo sendo grande, pesada e obviamente dolorosa para todos nós, porque já hoje em dia temos valores nos milhões. Portanto, não estamos a falar de números pequenos, mas mesmo assim será um impacto na vida humana muito, muito inferior do que foram outras pandemias anteriores. E isso eu creio que é uma enorme vitória da ciência. Primeiro resultado visível que temos aqui à nossa frente. Eu não vou dizer nada de novo, mas a questão de quando a faixa etária sobe, o perfil do turista é um turista que gasta mais dinheiro, que está melhor na vida, que está mais estável. Mas aí o que eu quero dizer é o seguinte, é óbvio que a partir do momento em que essas pessoas estejam protegidas, e vamos assumir que a perda populacional não vai ser assim tão grande a nível global, essas pessoas irão retomar os seus hábitos de deslocação, de ocupação dos seus tempos livres, e não só. E, portanto, eu aí tenho de admitir que não. Eu acho que nós nos devemos manter a trabalhar das macro tendências que estávamos a trabalhar antes de 1 de março de 2020. Isto é, e isto é válido para o turismo e para uma série de outros setores. Sendo que no caso do turismo, eu já tenho dito isto várias vezes, não está dentro das atribuições explícitas da AICEP, mas trabalho muito, obviamente, com os meus colegas do turismo, e o turismo passou-lhe um rolo compressor em cima. Quer dizer, o que aconteceu com eles é um cenário completamente diferente. Agora, o que nós sabíamos era que aquilo que estávamos a fazer no dia 1 de março de 2020 estava certo. Estávamos a aumentar as exportações, estávamos a aumentar investimento e, acima de tudo, as nossas empresas, e eu creio que isto foi referido aqui por outros membros do painel, ou
quase todos, demonstraram competitividade. E é exatamente essa competitividade que, a partir do momento em que se consiga retomar, irão conseguir retomar, vender e entrar no mercado com a mesma competitividade que tinham. Aqueles que já estavam a ter dificuldades, obviamente, espero eu que tenham aproveitado este período para se readaptar e ganhar força noutras frentes. Mas aqueles que eram competitivos e que estavam saudáveis, estou confiante que é óbvio que não se conseguirão repor todas as perdas, como o Sr. Ministro disse, mas que quando isto retomar, estarão prontas para retomar a ação de forma competitiva e continuar a conquistar. Na maior parte dos casos vale a pena gastar dinheiro ou investir, como quiser, em manter empresas que estavam, digamos assim, bem já antes. Deixe-me dizer-lhe, acrescentar uma coisa aqui ao que está a dizer o Luís Castro Henrique. Nós tivemos agora o resultado da avaliação da marca Portugal em matéria de mercados turísticos mais relevantes para o nosso país. E aquilo que aconteceu nos últimos 10 anos, desde que tínhamos feito pela última vez este estudo, foi um crescimento absolutamente extraordinário da notoriedade e das qualificações positivas atribuídas à marca Portugal. Em alguns mercados, somos hoje em dia claramente dominantes, somos top of the mind choice, temos atributos muito positivos e as pessoas querem mesmo procurar Portugal. E, portanto, um destino com estas características, esta visibilidade, esta preferência, demora muito tempo a construir e nós não vamos deitar fora, agora por causa de um ano difícil, tudo aquilo que nos demorou tanto tempo a construir e, portanto, não tenho dúvidas que vale a pena preservar. Sr. Pedro Barreto, ainda continuando nesta linha de conversa, partilha desta opinião, apesar da crise pandémica, Portugal continua a ser atrativo em termos de investimentos também? Sim, eu partilho totalmente dessa visão. O banco tem recebido vários pedidos de investidores estrangeiros, nomeadamente na área de turismo, que é uma área que está a sofrer muito com esta pandemia, porque querem investir em Portugal e, portanto, querem... Portugal, como se costuma dizer, está na moda, mas acho que fez um grande trabalho para estar na moda e, portanto, nós continuamos a assistir a procura de novos investidores em Portugal. O mercado imobiliário também é um mercado que teve uma grande resiliência e portanto, os preços das habitações subiram, os investimentos por parte de promotores imobiliários continuam a aparecer e, acima de tudo, o que me satisfaz muito é que os investimentos que querem fazer em Portugal são investimentos de grande qualidade e, portanto, eu diria que sim e, portanto, eu acho que estamos bem posicionados. Eu gostava só de dizer uma informação que penso também é relevante, que é, eu entendo que a pandemia não se resolve neste momento com mais liquidez. O mercado está muito líquido, as empresas estão com muita liquidez. Só para dar um exemplo, os depósitos das empresas no Banco BPI cresceram 28% em 2020. As amortizações antecipadas foram as mais altas de sempre. A redução das linhas de utilização das linhas de curto prazo foram as mais altas de sempre. E, portanto, eu entendo que não é o tema de lançar novas linhas que vai resolver o problema. Acredito muito mais nas medidas de apoio ao emprego que o Sr. Ministro referiu. Acredito muito também em tentarmos ir mais longe nas medidas fiscais. E acredito também que é fundamental desburocratizar, porque alguns destes processos são muito complexos. Só para dar um exemplo, na linha de apoio à economia, nas principais linhas, eram necessários 20 documentos para que a linha fosse embolsada e eu acho que há aí um grande trabalho a percorrer. Mas voltando à sua pergunta, o que continuo a assistir é, obviamente, se calhar não tanto como no passado, mas Portugal continua a ter uma procura muito grande por parte de investidores estrangeiros e também investidores portugueses que acreditam que em 2022 o processo estará normalizado. Gostava também de lhe fazer ainda outra pergunta, porque tem a ver com a banca. A questão das moratórias foram prolongadas. A banca já suportou um primeiro confinamento, agora está no segundo. Até quando é que considera que a banca tem condições para aguentar este tipo de medidas? Eu acho que a banca também foi dos setores que mais evoluiu e mais se reforçou nos últimos anos e, portanto, eu diria que a banca está muito bem preparada para a gestão e para ajudar na gestão desta pandemia. O tema das moratórias, obviamente o período pós-moratórias é um tema que os bancos estão já a trabalhar e, portanto, no caso do BPI, nós fazemos reuniões todos 15 em 15 dias, não só sobre os setores mais afetados, como empresa a empresa, analisamos o que é que se pode vir a acontecer e como é que podemos ajudar, mas eu entendo que
prolongar as moratórias para todos os setores da economia, para todas as empresas, não é uma boa medida. Como eu disse no início da minha intervenção, várias empresas têm neste momento pedido para anular as moratórias, porque felizmente não foram tão afetadas como previam, e portanto eu penso que o tema tem que ser estudado, mas prolongar a ad eternas moratórias não me parece que seja a decisão, como também não me parece que algumas medidas que penso que o Governo está a pensar quase capital, nomeadamente algumas que os bancos se tornariam eventualmente acionistas das empresas, não me parece que seja uma boa ideia. Nunca foi uma boa ideia os bancos serem acionistas de quem dão crédito, mas, portanto, certamente encontraremos soluções para gerir o processo a partir de setembro, quando acabam as moratórias. Doutora Celeste Agaton, permita-me colocar uma questão que vem no seguimento que o Dr. Pedro, algumas das coisas que o Dr. Pedro Barreto referiu agora. Eu sei que a COSEC está numa parte do processo, digamos assim, entra na cadeia, mas qual é a sua visão a partir desse ponto da cadeia do financiamento das empresas e a questão dos seguros de crédito e exportações? Há demasiada burocracia, como referiu o Dr. Pedro Barreto, ponto número 1. Ponto número 2, as empresas estão bem do ponto de vista líquido, de liquidez, ou seja, não há um problema de financiamento no mercado? Bem, nós, do ponto de vista das empresas, a nossa análise é análise de curto prazo, portanto fazemos análise a 3 meses das nossas contrapartes, que são os clientes das nossas empresas, portanto nós trabalhamos, o nosso risco são os clientes das nossas empresas e não são as empresas que nos pedem o seguro de crédito. Este é o primeiro ponto. Portanto, quando estamos a falar de exportação, a exportação depende muito de mercados e depende muito, sobretudo, da dimensão das empresas contrapartes e dos setores de atividade. Se há setores que ainda têm bastante risco na maioria dos mercados, haverá outros que têm menos risco e que têm evoluído positivamente. Portanto, isto depende de caso a caso. Temos uma base de dados muito forte de empresas em todo o mundo classificada. A nossa dificuldade, muitas vezes, nas nossas empresas é que exportamos pequenas partidas para pequenas empresas. E isso é mais difícil porque são as pequenas empresas as mais afetadas com esta crise. De qualquer forma, essa análise é feita em permanência, posso dizer, em permanência. O que é que vimos? 2020, como já referi, julgávamos que era muito pior, não foi tão mal, exatamente pelos apoios públicos que foram dados pela maioria dos países. Aquilo que se prevê é que, eventualmente, como o Sr. Ministro já disse, de poder estes apoios irem até ao final de 2021 e, portanto, na medida em que haja estes suportes adicionais, as empresas estarão com menos capacidade de insolvências. De todo modo, a insolvência é sempre uma coisa muito negra para os seguros de crédito e, portanto, acompanhamos muito as previsões das insolvências nos vários mercados e 2021, as últimas estimativas é que não será ainda o ano pior. O ano pior será, sem dúvida, com a retoma. Isto é um bocadinho esquisito, mas é verdade. É que quando houver a retoma, o que é que acontece? Os apoios públicos serão diminutos, as empresas que não estão bem ou não estão preparadas para essa retoma vão, de certeza, ficar pelo caminho. Portanto, 2021 ainda não é o ano fundamental de haver um crescimento tão elevado das insolvências. Mas é elevado, de qualquer maneira, muito acima dos níveis que eram habituais antes da pandemia. Portanto, são elevados, mas não tão elevados como as primeiras projeções faziam entender. E, portanto, é isso que nós vemos deste observatório. Agora, que a situação é difícil, é difícil. Já agora gostava de lhe fazer uma pergunta e depois também a mesma pergunta para Paulo Pereira da Silva. Considera que era importante as empresas portuguesas começarem a ter ou arranjarem outro tipo de financiamento, alternativas ao financiamento bancário? Ora, eu tenho uma experiência de banca e sempre vi que os financiamentos alternativos são muito bonitos no papel, mas muitas vezes são mais caros ou as empresas não têm exatamente a tipologia de gestão necessária para ter acesso a esses instrumentos. Estou a falar desde obrigações, porque não têm a rating, ou estou a falar de mercado de capitais. Portanto, tudo é mais pesado e mais difícil. E muitas vezes as regras cada vez têm sido mais exigentes em termos de compliance, e esse é um ponto que é muito importante, sobretudo as médias e grandes empresas portuguesas trabalharem um bocado, é realmente acertarem as suas regras de compliance para que em qualquer momento possam exatamente recorrer a essas fontes alternativas. Portanto, não basta existirem, é preciso que as empresas também se adaptem às exigências que esses mercados têm, e isso tem sido sempre, pelo menos até há pouco tempo e antes da pandemia, foi sempre um grande problema. Agora, os mercados de capitais, é bom lembrar que
que são um instrumento muito importante, sobretudo para os grupos de maior dimensão portugueses poderem ter acesso a outras fontes de financiamento, sobretudo quando têm projetos de grande dimensão ou projetos de internacionalização, etc. E esse ponto é importante, até porque o número de empresas que temos cotadas hoje em dia é diminuto e, portanto, é um ponto que eu acho que deveríamos trabalhar também, é ver o que é que podemos fazer nessa área. É importante dizer que durante a pandemia, e aliás Portugal sofreu muito disso durante o período da Troika, é que se a economia não estiver em boa situação, a economia em termos gerais, será difícil termos investidores a investir sobre ativos em Portugal. Mas isso não tira de que não há boas empresas ainda que possam vir a ter cada vez mais interesse nesses mercados. Paulo Pereira da Silva, a mesma pergunta. Considera também fundamental ou era bom que as empresas portuguesas começassem a apostar e a tentar arranjar outras formas alternativas de financiamento? Olha, eu estou de acordo com tudo o que a doutora Maria Celeste Agatonga acabou de dizer, portanto não vou repetir, subscrevo inteiramente. Só quis chamar a atenção que a maioria das empresas portuguesas são empresas muito pequenas e que às vezes têm muita dificuldade em poder ter acesso a outros tipos de crédito. De alguma forma diz-se, lê-se que nunca houve tanto dinheiro no mundo para bons projetos. Deixo pôr o assunto um bocadinho de outra forma. Eu tenho uma enorme confiança nas pessoas e nas pessoas mais novas que estão a entrar no mercado de trabalhar, que entraram há pouco tempo em Portugal, e que é um fator de esperança que eu acho que é espetacular, pessoas com outra formação, com outra visão do mundo, muito mais aberta e muito mais aberta a novas formas de gerir e com muito mais capacidade de gestão do que existia em geral em Portugal no passado. E isso acho que vai permitir um novo desenvolvimento de empresas ao qual provavelmente não estávamos habituados, tendo em conta que a dimensão das nossas empresas é uma dimensão sempre pequena. Deixe-me, continuando aqui um bocadinho sobre as pessoas, há duas coisas que eu gostaria aqui só de chamar a atenção. Uma tem a ver com a formação, o Sr. Ministro falou nisso, eu acho que é extremamente importante que se fizesse a maior formação possível neste momento, porque eu acho que temos que ser muito bons, temos que ser excelentes em tudo o que fazemos e muitos aspectos, nomeadamente os aspectos ligados à inovação, são os aspectos que nos permitem ultrapassar estas crises, e isso faz muitas vezes com muita formação e com aprender a trabalhar, muitas vezes de uma maneira diferente. Portanto, todos os aspectos que estejam ligados à inovação, à formação, ao aprender, são extremamente importantes. À escola não travar o desenvolvimento, a autonomia, a flexibilidade. E deixe-me fazer aqui um pedido também, um bocadinho ao Sr. Ministro neste momento, é que eu acho que Portugal fez passos imensos do ponto de vista de simplificação no relacionamento das empresas e dos cidadãos com o Estado, mas acho que está a ficar um bocadinho para trás, e esses aspectos, neste momento, com a digitalização, são aspectos que será extremamente importante continuar, que não parem e que se continuem a desenvolver, porque facilitam imenso todo este desenvolvimento num futuro próximo, quando da retoma. Sr. Ministro, já foi aqui referido mais do que uma vez, embora de diferentes formas, uma questão que tem a ver com a burocracia, que é um problema que provavelmente não estaremos pior do que há 20 anos, não acredito muito nisso, nem ninguém acreditará, mas eu pergunto se às vezes o excesso de controle de burocracia de papéis, como falava há bocado o Dr. Pedro Barreto, que é preciso de papéis para determinado ato, se isso tem a ver com algum receio, pergunto, também que algo corra mal com os apoios. Isto é, agora já temos fundos europeus a vir, nós teremos novos fundos europeus e vários milhões a vir para Portugal. Se há aqui também uma preocupação de algum controle sobre este volume. Sr. Ministro, eu suponho que está connosco ainda. Peço desculpa, estava eu a dizer, tem que haver esse controle. Em qualquer caso, o Dr. Pedro Barreto falou dos 20 documentos que era necessário para fazer o desembolso de linhas de crédito da primeira fase, mas ele agora também poderá ser testemunha que mais recentemente delegámos completamente nos bancos a celebração dos contratos relativos às empresas e, portanto, simplificamos bastante o processo nestas matérias. Eu, pessoalmente, devo dizer o seguinte: em todas as medidas que vou trabalhando e vou definindo, aquilo
aquilo que procuro é que elas sejam orientadas por conseguirmos concretizar o mais rapidamente os objetivos que temos concretizados e reduzir ao máximo todas aquelas interferências desnecessárias para a prossecução dos interesses que queremos cautelar. Eu tenho uma verdadeira impaciência relativamente à execução e sou muito intransigente com os serviços e com outras entidades, no sentido de sobrecarregar processos por medidas que não sejam estritamente necessárias à persecução destes objetivos. Queria, aliás, dizer que nessa matéria tive um conjunto de desapontamentos muito grandes. Eu julgo que todos os observadores que nos acompanham sabem que nós temos, em processos de decisão públicos, na concessão de incentivos e apoios à ciência, às empresas, etc., na contratação pública, na atribuição de prestações sociais, muitas restrições e regras, que quando, no entanto, tentamos aliviar dizendo podemos focar-nos naquilo que é assegurarmos controle e limparmos todas as formalidades, todos os passos, todos os procedimentos que não são necessários para assegurarmos esse controle, podemos usar novas tecnologias para fazer face a essas necessidades de controle. A verdade é que muitas vezes depois aparece todo o discurso a dizer isto é o apelo à informalidade, à falta de transparência ou à corrupção, como ainda muito recentemente relativamente à revisão do regime da contratação pública tivemos. Portanto, aquilo que queria dizer é o seguinte: continuamos muito comprometidos com a melhoria do ambiente de negócios em Portugal, com a redução de custos de contexto. E, aliás, uma parte importante das recomendações específicas por país que são dirigidos ao Estado português pela Comissão Europeia e que exigem respostas no âmbito do programa Nova Geração da União Europeia é precisamente a desburocratização. Nós temos exigências de aplicar os recursos europeus, a melhorar a nossa justiça económica e fiscal, melhorar os procedimentos de relacionamento do sistema de registros, do sistema da segurança social, do sistema da administração tributária com os cidadãos e as empresas e a sua interoperabilidade. Vamos ter que gastar muito dinheiro na reengenharia de processos e nas tecnologias que melhorem a experiência de relacionamento entre cidadãos e empresas, por um lado, e a administração pública, por outro. E isso significa muitas mudanças. Nós já fizemos passos muito significativos, apesar de tudo. Hoje em dia, renovar o cartão de cidadão, pagar impostos, conseguir certificar que se é uma pequena ou média empresa para efeitos de apoios públicos, tudo isso conheceu um passo muito significativo no sentido da sua simplificação e da sua melhoria nos últimos tempos. Mas eu costumo dizer sempre a mesma coisa, que é, se eu sou capaz de me relacionar com o meu banco através de um smartphone como este, se sou capaz de fazer pagamentos, sou capaz de fazer encomendas de qualquer parte do mundo, sou capaz de tratar da maior parte dos meus assuntos desta forma desmaterializada, simples e centrada na usabilidade para o cidadão, então eu tenho que fazer o mesmo investimento na administração pública. E concluía com isto. Nós, nos últimos 30 anos, desguarnecemos a nossa administração pública em termos de recursos técnicos, em termos de recursos humanos e em termos de recursos financeiros. Não podemos exigir da administração pública que seja ágil, transparente, flexível e desburocratizada. Não estamos disponíveis para pagar a mesma coisa que uma instituição financeira paga aos seus trabalhadores e o resto dos seus sistemas para dar aos seus clientes a mesma facilidade que agora também exigimos, muito naturalmente, à administração pública. Celeste Agato, pegando neste tema da digitalização, eu penso que a COSEC lançou novas funcionalidades na plataforma online, precisamente para ajudar os clientes na gestão das apólices, etc. Ou seja, aquilo que lhe pergunto é, esta crise pandémica, no fundo, acabou por acelerar um bocadinho este processo de digitalização? Eu não tenho dúvida. Nós, neste momento, temos muito mais empresas com presença digital, temos um aumento muito significativo dos
comércio digital. Temos um aumento muito impressionante dos pagamentos eletrónicos e, desse ponto de vista, aquilo que ganhamos durante este ano foi uma muito maior naturalidade de cidadãos, empresas e administração pública na utilização das tecnologias digitais. Vencer essa barreira é a primeira condição para podermos criar uma verdadeira economia e sociedade digitais. Celeste Agatong, não sei se ouviu a minha pergunta. Ouvi. Sim. Portanto, peço que seja concisa. Peço desculpa. Do lado da COSEC, a digitalização é um must, já há uns anos, e esta pandemia apanhou-nos todos de surpresa e, sobretudo, no caso da COSEC, tínhamos já feito umas experiências de teletrabalho uma vez por semana para os funcionários dos vários departamentos e, portanto, foi ótimo porque isso permitiu-nos que de um dia para o outro, em março, puséssemos toda a gente em casa, como estamos agora também, e a trabalharmos da mesma maneira. Portanto, este é o primeiro ponto que gostava de fazer nota. Segundo ponto, uma pessoa hoje em dia pode ter um seguro de crédito fazendo todo o processo digital. Portanto, seja um seguro público, com garantia do Estado, seja um seguro privado. Privado no sentido comercial. E a sua gestão também pode ser, em ambos os casos, feita em termos digitais. Eu acho que foi um passo muito grande. Já estávamos a dar esses passos, porque seria impossível de março até agora fazermos o trabalho que fizemos para trás, mas é importante dizer-vos que o nosso produto tem que ter uma resposta muito rápida, porque as pessoas precisam de saber se têm seguro ou não têm seguro para fechar o negócio. Não é como outros casos que o dinheiro pode vir mais tarde. Aqui não, aqui tem que saber no momento. Aliás, temos uma app que se uma pessoa estiver numa feira pode saber, e está a falar com alguém, no tempo em que se iam às feiras, mas hoje em dia pode pelo telefone, pode saber imediatamente se tem plafond ou não tem plafond para cobrir essa exportação com esse potencial cliente. Portanto, isso é uma tudo mais célere e rápido. Nossa. E nós estamos quase a finalizar esta conferência, mas obviamente estão a chegar mais perguntas. Eu penso e peço e apelo a que sejam concisos. Basicamente, chega-nos uma pergunta de uma telespectadora. Não estou agora a conseguir ver muito bem esta pergunta, mas basicamente aquilo que estão a dizer é quais as iniciativas de promoção da marca de Portugal ao nível industrial que estamos a desenvolver nos Estados Unidos para ganharmos uma parte dessas compras que eram efetuadas na China. Pode ser precisamente a Celeste Agatong? Não, eu não estou demasiadamente ligada à marca Portugal, mas considero que é um... Mas conhece-a? Não desconheço, claro que conheço e conheço com muito orgulho. É que deve falar. Com muito orgulho. Mas não estou ligada, mas calculo que seja muito importante, porque já é reconhecida e é muito valorizada com Portugal moderno. Luís Castro Henriques, obrigado, Celeste, e obrigado, Sr. Ministro. Sim, nós continuamos de facto a fazer. Aliás, temos feito campanhas fortes e que incluem os mercados core e neste momento incluem sempre os Estados Unidos. Tivemos ainda agora um período de campanha intensa a apresentar o Portugal Open for Business e, portanto, a demonstrar como Portugal se manteve a funcionar mesmo durante a pandemia e que foi uma campanha com milhões de views nos Estados Unidos e que foi feita, aliás, também em conjugação com uma campanha em paralelo do turismo, porque é preciso perceber que hoje em dia nós temos muita concorrência pela atenção dos consumidores e, portanto, é muito importante enfocarmos esforços para ganhar picos de notoriedade que chamem a atenção aos consumidores e, portanto, tivemos esta campanha que terminou agora uma etapa e que irá continuar, mas posso dizer também que iremos lançar uma campanha muito, muito em breve, que se chama Made in Portugal Naturally, orientada ao setor casa, ao setor materiais de construção e também ao textilar e a uma série de outros subsegmentos do têxtil, onde iremos demonstrar a sustentabilidade e a competitividade e inovação dos produtos portugueses. E estes segmentos são de particular relevo também para os Estados Unidos e, portanto, este é um trabalho que nunca para, agora mais digital, como é óbvio, tem de ser, mas temos de continuar isto em permanência por 3 motivos. O primeiro é preciso não esquecer, os nossos concorrentes também não param. O segundo é que ainda há muito, muito espaço para aumentar a notoriedade da marca Portugal junto do consumidor final. Isto é, nós hoje em dia temos a noção clara e aqueles dados até que o Sr. Ministro partilhou relativamente à visibilidade e notoriedade do país demonstram isso, mas eu ainda vou mais longe. No que toca aos bens de consumo, o que nós temos a nítida sensação é assim, os compradores profissionais têm uma perfeita noção da qualidade, competitividade e inovação do produto português. Porém, o consumidor final ainda não tem a noção que
português é bom e, portanto, que merece o prémio de preços, que é isso que, obviamente, nós pretendemos. E eu diria que esse é um grande esforço para a próxima década. Isto não é uma coisa que se resolve de um momento para o outro, mas é um trabalho que temos que continuar a fazer permanentemente. E terceiro, eu diria, mas aqui numa perspectiva mais altruísta, eu acho que não podemos privar os consumidores do mundo dos nossos bons produtos e, portanto, é o nosso dever andar a espalhar essa boa notícia pelo mundo fora e com produtos excelentes, excepcionais e que se diferenciam permanentemente e que espantam muitas vezes os consumidores. Eu fico sempre muito, muito entusiasmado quando vejo a resposta de alguns pequenos estudos de consumo e algumas reações dos consumidores quando dizem, mas isto é português, isto é extraordinário, não tinha esta ideia. Mas, de facto, nós temos excelentes produtos, agora temos de os conseguir levar cada vez mais longe. Muito obrigado. Nós não temos muito mais tempo, mas eu não resisti até na sequência de conferências anteriores, e a conferência anterior desta iniciativa falou muito da indústria, da reindustrialização, mas dirigir uma pergunta ao Sr. Ministro, que é, por um lado, esta crise tem uma origem sanitária e é global, pode ser uma oportunidade para reindustrializar um pouco mais o país e, sobretudo, conquistar alguns mercados, como vimos agora, falamos dos Estados Unidos, por exemplo. Poderá ser uma oportunidade de ouro para nos posicionarmos de outra forma? Sim, com certeza. Nós temos, o Luís teve que falar disso agora, uma preocupação muito grande por posicionar a percepção sobre a qualidade dos produtos portugueses. Eu acho que neste momento estamos a divulgar também e a tentar afirmar aquilo que eu chamo o modelo industrial português, que se caracteriza por grande flexibilidade de resposta, grande capacidade de dar resposta rápida em pequenas séries, a muito boa qualidade e a preço muito competitivo às necessidades dos consumidores de um conjunto de setores, quer consumidores industriais e business to business, quer consumidores finais. Essa afirmação está a ser feita. Há um passo muito importante na afirmação externa da qualidade das nossas tecnologias industriais e tecnologias de produção, que é o facto de Portugal ser em 2022 país parceiro da Hannover Messe, que é a maior feira industrial do mundo. Isso vai permitir fazer um esforço concertado ao longo de mais de um ano de promoção da qualidade industrial portuguesa. E, finalmente, acho que há um tema muito significativo, que é a continuação do crescimento da produção portuguesa em termos de valor e de complexidade tecnológica. Nos últimos anos, Portugal tem sido dos países do mundo que mais diversificou o portfólio de bens industriais que exporta e que tem também crescido em termos de complexidade tecnológica desses bens. E uma parte significativa dos recursos que temos ao nível do Programa de Recuperação Europeu, que já apresentámos o primeiro esboço, visa precisamente institucionalizar e tornar mais maduros todos os processos de incorporação de conhecimento nos processos de produção e nos produtos das empresas industriais portuguesas, encorajando consórcios de empresas orientadas para o mercado, de instituições do setor científico e tecnológico e da nossa academia, no sentido de incorporar conhecimento nos processos de produção. Portanto, a conjugação de uma indústria mais inovadora e mais digital, uma melhor percepção por parte dos consumidores nos mercados internacionais da qualidade dos nossos produtos, espero que seja muito positivo nessa afirmação. E, finalmente, não tenho dúvidas que Portugal vai beneficiar do processo de aproximação dos centros de produção dos mercados de consumo. Nós estamos a ver que, claramente, todas as grandes empresas estão a repensar as suas cadeias de valor, procurando reduzir os riscos inerentes a um espalhamento muito significativo em termos geográficos de várias componentes que utilizam na sua cadeia de valor, e uma parte cada vez maior está-se a aproximar dos grandes centros de consumo, Estados Unidos e Europa. E por isso Portugal vai ser, estou absolutamente convicto, beneficiário líquido desse movimento de investimento industrial que vai inevitavelmente acontecer nos próximos anos. E desta forma chegamos ao fim da última conferência do ciclo Retomar Portugal, uma iniciativa organizada pelo BPI, JN e da TSF com a parceria da SAGE. Desde já quero agradecer a todos os convidados que aceitaram o convite para participarem nesta iniciativa. Bom dia. Bom dia.
Muito obrigado, doutora Celeste. Obrigada. Ainda nos está a ouvir? Obrigada. Bom dia.